Olá pessoal, essa é a questão de número 9 da P2 de 2019. É uma questão que está no meio de uma série de questões, que são das 7 a 10, que tratam sobre o esboço de gráfico de funções. No caso, a função específica é f de x é igual a x mais 1 menos 1 sobre x mais 1 sobre x quadrado. A questão número 9 ela trata sobre a existência da assíntota e, caso ela exista, qual é a sua fórmula. Se você ainda não assistiu a resolução dos testes 7 e 8, eu recomendo, porque fica muito mais fácil de compreender o que a gente faz em todos os outros testes. Então, vamos lá. A reta assíntota, ela basicamente diz sobre uma tendência da nossa função. Nossa função, se ela se aproxima de uma reta, quando ela vai para o infinito ou para o menos infinito. E para calcular, a gente sabe que, como ela é uma reta, ela vai ser uma coisa que tem a forma da equação de uma reta. Ou seja, ela é uma coisa do tipo r da forma mx mais n é igual a um y. Sendo esse m o coeficiente angular da nossa assíntota e esse n o coeficiente linear. Como a gente faz para encontrar eles? Primeiro a gente vai encontrar o nosso coeficiente angular e depois a gente encontra o coeficiente linear. Eles são encontrados a partir de limites no infinito. E como são limites, existe uma condição de existência. Então, o nosso coeficiente angular ele é encontrado a partir do limite de quando x tende para mais infinito do nosso f de x dividido por x. Se esse limite existe e é um número real, ou seja, isso daqui é um valor, por exemplo, sei lá, 5, π, tanto faz, ou seja, ele não dá mais infinito, ele não dá algo que não existe, então a gente consegue afirmar que existe essa assíntota até encontrar o coeficiente linear. Então vamos calcular esse limite para essa função, ou seja, a gente quer o limite de quando x tende para mais infinito da função x mais 1 menos 1 sobre x mais 1 sobre x quadrado dividido por x. Então, vamos passar esse x dividindo termo a termo. X dividido por x dá 1. 1 sobre x, 1 sobre x. Menos 1 sobre x dividido por x dá menos 1 sobre x ao quadrado. E 1 sobre x ao quadrado dividido por x dá mais 1 sobre x ao cubo. E a gente já tem condições de calcular esse limite, porque a gente sabe calcular o limite de uma função do tipo 1 sobre x elevado a alguma coisa positiva quando o nosso x tende para mais infinito. No caso, isso daqui, esse denominador fica um número cada vez maior e maior, e a gente tem uma constante dividido por um número que fica muito grande, e isso se aproxima muito de zero, ou seja, essa daqui vai para zero. A mesma coisa aqui, a gente tem um número que fica cada vez maior e maior, e a gente está dividindo um 1, que é uma constante, por um número que fica muito grande. Então isso daqui também vai para zero, e esse termo é a mesma coisa, também vai para zero. Quem não muda aqui é o número 1, porque ele é uma constante, ele não depende de x, então não tem por que eu mudar ele no limite. Então, esse limite dá 1, ou seja, o coeficiente angular da nossa assíntota dá 1. Então a gente já sabe que a nossa assíntota tem a cara x mais alguma coisa, sendo essa coisa o nosso coeficiente linear. Como a gente faz agora para encontrar o nosso coeficiente linear? A gente vai trabalhar com o limite de quando o nosso x tende para mais infinito do nosso f de x menos o coeficiente angular que a gente encontrou vezes x, que nesse caso nosso coeficiente angular é igual a 1 e o f é aquela função que a gente já tinha encontrado. Então isso daqui vai ser
o limite de quando x tende para mais infinito do nosso f de x, ou seja, x mais 1 menos 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado menos 1 vezes x, que é o que a gente já tinha encontrado. Vamos continuar desenvolvendo isso daqui. Esse termo aqui corta com esse daqui. E isso daqui acaba ficando o limite de quando o nosso x tende para mais infinito de 1 menos 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Esses dois a gente já acabou de ver, eles vão para zero, e o nosso 1 é uma constante e ele sobra. Ou seja, a gente acaba de encontrar que a nossa reta assíntota é y é igual a x mais 1. Como eu faço para saber se isso daqui está certo? É que se você calcula o limite do nosso x tendendo para infinito, do nosso f de x menos a nossa assíntota, isso daqui dá zero. Então a gente acabou de ver que a nossa assíntota existe e ela é igual a x mais 1. E a gente já debateu que se esse limite aqui para o coeficiente angular não existisse, ou fosse mais ou menos infinito, a assíntota não existiria. A mesma coisa vale para o nosso coeficiente linear. Se ele desse mais ou menos infinito, o nosso assíntota não existe também. Não importa se você conseguiu encontrar com sucesso um coeficiente angular, não existe. Não foi o caso, porque em ambos a gente conseguiu encontrar um número real. A gente conseguiu encontrar um ponto específico, ou seja, 1 e 1. E ele pede, além de falar que a assíntota existe, qual é a raiz dessa assíntota, ou seja, onde ele corta o eixo x. É só a gente trocar o nosso y por zero e resolver para x, ou seja, 0 é igual a x mais 1, então a nossa assíntota corta no ponto x é igual a menos 1. E a alternativa que diz que a assíntota existe e corta o eixo x no ponto menos 1 é a alternativa A, que é a resposta para a questão número 9.